Deu? Olá, vamos tomar um cafezinho agora à tarde? Nesse café, a convidada de hoje é a Tânia. Obrigada, Tânia. A Tânia é uma amiga querida. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Juruáia. Juruáia é uma cidade no sul de Minas. Quantos mil habitantes, Tânia? 10 mil habitantes. 10 mil habitantes e quase 300 fábricas de lingerie. Cada lingerie mais maravilhosa que a outra. Tânia é dessa cidade, 10 mil habitantes. Ela vai contar um pouquinho da história dela. Ela foi presidente do Conselho da Mulher de Juruáia, que é ligado à Associação Comercial de lá. Foi presidente da Associação Comercial de Juruáia. É vice-presidente atualmente da Federaminas, que é a Federação de Associações Comerciais do Estado de Minas Gerais. E agora ela é presidente do Conselho Nacional da Mulher Empresária da CACB, que é a Confederação de Associações Comerciais do Brasil. Ou seja, não importa o tamanho da sociedade, de onde você veio, desde que você queira, né, Tânia? É verdade, acho que a associativismo, quando a gente ingressa nesse cenário, né, a gente aprende, cresce muito e as oportunidades elas aparecem desde que a gente esteja disposto a fazer a diferença. Me conta um pouco como foi a sua caminhada dentro do associativismo, porque, primeiro, não estou levantando a bandeira do feminismo aqui não, mas eu sempre levanto a bandeira, você sabe disso, do feminino, né? Mas a gente sabe o quanto é difícil, muitas vezes, para a gente assumir os cargos de liderança. Você é uma líder, você é casada com um líder, né? Então você vive esses dois lados, ser a esposa de um líder e você ser líder também. Às vezes é meio difícil essa parte. Mas é exatamente, eu acho que é por isso, exatamente por ele ser líder, que ele tem uma pessoa forte do lado, porque senão não daria certo, né? Eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com a minha empresa há mais ou menos uns... Na verdade, comecei antes da minha empresa, né? Quando eu já trabalhava, era gerente de algumas empresas da cidade, eu sempre participei dos eventos que a Associação Comercial ela promovia. Que aí, quando eu fui ter a minha empresa, né? Que eu montei a minha empresa, a gente tinha 2 meses de empresa, já estava no primeiro evento, que era um evento grande da cidade, sem ter estrutura nenhuma ainda, mas eu entendia que eu tinha que estar junto com os demais empresários para poder aprender, para poder, né, compartilhar de tudo que a cidade já estava construindo naquele momento, né, para Juruáia ser a capital mineira da lingerie. E mesmo pequenininha, eu quis estar lá junto, participando, patrocinando, fazendo parte dos eventos, né? E me associei já no segundo dia de empresa e no segundo mês já entrei para um dos maiores eventos, que era a Feira em Julho, sem ter estrutura nenhuma. A sua empresa tem quantos anos? Tem 13 anos. 13. Isso, a gente começou em 2000? 13 anos. 2005. 2005. A idade da Ana Bela. A idade da minha filha, ela estava grávida, da Vitória. Tânia, a gente fala muito, o meu trabalho ele está muito focado a pessoa se sentir segura para se expressar, para se apresentar, né? Só que algumas pessoas acham assim, fulano tá lá na frente e ela consegue, fulana não, ela já nasceu com um dom. Você, em algum momento, você se sentiu insegura de estar lá na frente, de representar uma classe, de ter que segurar o microfone, de dar uma entrevista? Em vários momentos. Eu sempre falo que o meu marido, ele é um comunicador nato, né? Ele fala muito bem. Eu já tive que aprender, eu tive que estudar, me policiar, né? Emocionalmente falando, eu sempre ficava nervosa quando eu tinha que falar. Então foi uma construção, um aprendizado. Eu não nasci comunicadora, enfim. E tinha que estar à frente, principalmente depois quando eu assumi a presidência da Associação Comercial, né? A gente tem a Feira em Julho, que é um evento que acontece há mais de 20 anos, e ele tem um público de 20 mil pessoas, então eu tinha que discursar, né? Fazendo o discurso de abertura para esse mundo de pessoas. E fica aqui um convite, gente, vale a pena ir à Feira em Julho. Vai ser quando esse ano? Isso vai ser de 1º a 4 de maio. É uma delícia, é uma feira fantástica, compensa, e aproveitem para conhecer a Íntima Passion, a Associação Comercial de Juruáia. Tem várias empresas também na cidade, que é um shopping a céu aberto. Exatamente. Então, assim, desde dessa época da associação, eu tive que aprender, né, e
a tirar essa insegurança que eu tinha de falar ao público, né? Hoje eu é mais tranquilo. Sempre tem, né, quando a plateia é nova, sempre dá uma insegurança, mas hoje já é bem mais tranquilo do que era, né? Mas também quando você fala daquilo que você gosta, daquilo que você conhece, né? E hoje eu acho que a comunicação é muito isso. Você falar, né, com uma linguagem simples e que possa ser entendido. Eu acho que esse é o grande segredo. E com aquilo que você, para você compartilhar o conhecimento que você tem, né? As experiências. Eu acho que esse é o grande segredo. Falar naturalmente, né? Tentar ser o mais natural, uma fala mais simples possível. O que as pessoas mais querem é proximidade. Elas querem acreditar em quem está falando. E a gente, eu acho que hoje no país a gente vive mais forte isso, né? De ser necessário transmitir essa credibilidade, mas que seja a sua verdade aquilo. E não que você está com técnicas para que a pessoa acredite em você, não. Para que você realmente seja de verdade. Ela precisa sentir que você é de verdade. E quando você fala daquilo que para você é um propósito, que para você faz parte do que você acredita, que você luta por aquilo, fica muito mais fácil. Sim, exatamente. Acho que é a era do ser, né? Acho que a gente teve um momento aí em que tudo que se envolvia fala, construção de imagem e tudo mais, né? Mas a gente está muito mais na era do real, né? Da pessoa real, do ser real, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas. E eu acho que é isso que está encantando hoje, né? Você ser verdadeiro, você ser transparente naquilo que você está falando, com as suas, né, inseguranças e medos, que é inerente de todos nós, né? Primeiro que todo mundo erra. Outra coisa, acontece de você gaguejar, acontece de você tropeçar? Sim, mas se você se preparou, fica muito mais fácil. Eu me lembro muito, eu gosto muito de contar esse caso para quem eu mentorio, quando eu fui tirar carteira, em 1990 em bolinha, eu ficava muito preocupada se meu carro morresse, se eu ia conseguir tirar a carteira. E o meu instrutor, ele me ensinou uma coisa que eu uso isso sempre. Ele fala assim, se o carro morrer, não importa, eles vão avaliar o que você faz após o carro morrer. Como que você vai ligar aquele carro novamente e fazer funcionar. Então, quando a gente tem que se apresentar da mesma maneira, se gaguejou, se falou uma palavra errada, brinca com aquela situação, se for possível, sim, e vai adiante. E nisso eu acredito que a mulher leve vantagem, porque a mulher, ela consegue lidar, apesar da mulher ser muito autocrítica na maioria das vezes, mas ela consegue lidar com o aprendizado do erro. E a gente vive uma época onde essas habilidades femininas têm sido muito valorizadas, né? Saber lidar com o erro, aprender com o erro, crescer com aquilo. A startup, ela tem... Você lembra, Bernardo, como que a startup fala que é aprender com o erro? Tem um termo que elas usam, eu esqueci. Se eu lembrar, eu falo aqui novamente. Mas esse aprendizado constante faz muita diferença. Me conta uma coisa, quando você falou que sabe hoje lidar com frio na barriga, mas e os primeiros frios na barriga, como que você lidou com eles? Bom, acho que se preparar, que é o que você falou, eu acho que quando você se prepara para aquele momento, você sabe pontuar o que você tem, a mensagem que você tem que passar, eu acho que isso é primordial, porque mesmo que você erre uma palavra, que aconteça alguma coisa, você consegue voltar para o foco, né, da mensagem que você tem que passar. E eu aprendi também durante esse tempo que às vezes é melhor falar as coisas mais importantes e principais, porque às vezes a gente quer falar muito e as pessoas que estão num evento ou que estão ouvindo, às vezes hoje o tempo é nosso bem mais precioso. Né? Então você conseguir focar talvez em 3 pontos principais, 3 mensagens, as mais importantes, né? Eu acho que isso ajuda a você não se perder, né? E a passar a mensagem mais necessária, a mensagem mais importante. E eu aprendi isso com o tempo, porque antes eu queria falar de tudo, eu achava que tudo era importante, de fato, né? De acordo com o grau de importância, mas tinha relevância tudo aquilo, mas não dá pra gente falar tudo, né? Passar todos os recados, né? Que aquilo acaba ficando cansativo para quem está ouvindo também. Então, focar em 3 pontos principais, né, se preparar para eles, acho que isso é um grande... Eu quero aproveitar isso que a Tânia comentou aqui. Nós frequentamos no meio do associativismo as mesmas coisas, né, Tânia? Muitas vezes.
Então nós estamos muito acostumadas com palestras e com discursos. E aí eu quero aproveitar e deixar algumas dicas. A Tânia já falou dos 3 pontos. Eu já mencionei algumas vezes, quem recebe meus e-mails já viu isso também. Eu gosto de trabalhar introdução, conclusão e o desenvolvimento em 3 ou 4 pontos. Ali você consegue passar o seu recado. Mas como que você vai dividir isso no tempo que você tem? Quanto tempo você tem? Se não te disserem qual é o tempo que você tem, vamos lá, o bom senso ajuda. Mas se o bom senso não ajudar, algumas dicas. Antigamente, discursos de 30, 40 minutos, eles eram aceitáveis. Hoje a plateia já não suporta mais discursos de 30, 40 minutos, nem se você for um anfitrião. O TED, você sabe o que é o TED? Se não conhecer, vale a pena. São palestras que acontecem mundialmente, tem o TED, tem o TEDx, e ali você tem de 15 a 18 minutos para passar o seu recado. Depois que começou isso a propagar, deixou mais claro ainda que com 15 ou 18 minutos você consegue transmitir seu recado. Então, mesmo que você seja um anfitrião, de 10 a 18 minutos, eu particularmente colocaria de 10 a 15 minutos, é o ideal para você fazer o seu discurso. Ali você vai passar o seu recado, as pessoas vão prestar atenção em você, porque lembre que a grande questão é que as pessoas estão ali para conectar com você enquanto você estiver falando, discursando, porque mesmo que seja um discurso, você não está falando para você está transmitindo um recado. Então essa conexão tem que acontecer. Mas se você não for o principal daquele momento, 5 minutos tá bom, né? De 5 a 8 minutos. A 8 eu já acho que tá até de bom tamanho. E dá pra falar muita coisa. Dá pra falar muita coisa. Acostumar a falar menos, mas falar o essencial. Não adianta só falar bonito. Nós já falamos disso da oratória, da retórica e da homilética. Então, passe realmente conteúdo, o tempo é precioso e leve informação que possa transformar as pessoas. Tânia, entrevista. Eu vou aproveitar e abordar vários temas pela sua postura de liderança. Entrevista. Quando você foi chamada para dar entrevistas, como que foi a sensação e hoje o que você faz? O que você pode deixar de dica? É engraçado, né, Mariela? Mas eu sempre digo que eu acho mais fácil a entrevista para uma reportagem e tudo mais do que o TV, discurso. rádio ou... TV, geralmente eu gosto. Nunca gosto, né? No começo, lógico, tinha aquela sensação, às vezes eu tinha que fazer 2, 3 vezes, né? Mas isso que é legal também, né? Com exceção de quando você está ao vivo, que aí não dá para voltar, né? A gente igual a gente está aqui. Exatamente. A gente não precisa ficar tão preocupado, porque geralmente a pessoa pode gravar novamente, né? Se você teve uma falha muito grande, o repórter, a pessoa que está te entrevistando, também não quer que isso fique errado, que vá de uma maneira, né, não tão bonita para o ar. Mas eu acho que é a mesma coisa, coloca os pontos, né? Porque geralmente a pessoa já liga com a pessoa que está te entrevistando quais serão as perguntas, os temas abordados, né? E aí pense um pouquinho neles, não precisa escrever, lógico, você vai estar falando, mas colocar os pontos principais, escrever os pontos principais, não para decorar, mas para você ter uma linha de raciocínio ali na hora da entrevista. Geralmente o repórter ele vai seguir, né, aquele script, né? Script. E para mim foi mais tranquilo a entrevista do que o discurso em público, assim, no microfone. Mas a entrevista lá é uma conversa. Isso, eu acho que é por isso que eu gosto mais. Eu gosto mais desse formato, tanto que é formato de painéis, assim, eu acho. E é legal que, por exemplo, ao invés de palestra, painéis, eu acho muito bacana que você pode ter interação do público também, né? Que eu acho que isso ajuda, né? E você vai lembrando de coisas e vai estimulando ali o compartilhamento de informação também. A conversa, se a gente trouxer para qualquer apresentação nossa esse tom de conversa, fica muito mais agradável. Sim. Até se o seu discurso tiver um tom de conversa, eu me lembro que uma vez eu fui acompanhar meu marido à posse da BIP, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Panificação. Já tem algum tempo isso. E o presidente que estava assumindo, o discurso dele foi em tom tão agradável de conversa, que todo mundo ficou prestando atenção em cada detalhe do que ele falava.
Então, tudo que você, em qualquer coisa que você for se apresentar, o assunto ele é sempre o mais importante do que você ali. É óbvio que você vai se preparar, se organizar. A Tânia foi, se maquiou para poder estar aqui. A gente se cuida porque a imagem está transmitindo, mas sempre tem a intenção dentro de você de que é uma conversa. E mesmo que você esteja somente no vídeo, somente com o celular, converse com ele, porque do outro lado vai ter alguém conversando, vendo com você. Né? Bernardo, aconteceu alguma coisa aqui que parou do YouTube. Agora eu queria... Do Instagram, tá ok? Sim. Com relação ao Conselho Nacional da Mulher Empresária, o que você pensa para trabalhar a sororidade das mulheres? O que você pensa para esse protagonismo feminino, para que realmente a gente, independente de onde a gente esteja, a gente consiga realmente transmitir para que a gente está ali? Então, isso é um tema longo até, e assim, eu estava até falando com o Rezende, que é o nosso instrutor do Empreender Nacional. Eu acho que é realmente isso que a gente tem que trabalhar com as mulheres. Porque se a gente pensar, a gente está no nosso momento, né? Tudo se fala do momento da mulher, né? Algumas reivindicações que a gente fez, elas estão, né, já sendo colocadas em prática, mas eu acho que falta muito isso ainda dessa sororidade ser real, né? Dela não ser parcial. Eu acho que isso que a gente precisa trabalhar, para que a gente possa, de fato, né, ter essa irmandade entre mulheres, de uma compartilhar com a outra, de uma colaborar, ajudar e querer que a outra se destaque. Eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar, porque às vezes a gente ainda vê, né, em entidades, enfim, em empresas, muita vaidade ainda, né? E no mundo feminino, tem no mundo masculino também, lógico, sempre tem, mas eu acho que a gente precisa muito de trabalhar isso, para que de fato a gente possa usufruir de tudo que a gente vem conquistando, né? Batalhar juntas, porque tem muita coisa ainda. Quando a gente olha, historicamente falando, a gente evoluiu muito, mas faz umas 2 décadas talvez, que a evolução ela vem muito mais devagar do que antes, né? Se a gente pensar lá na época da nossa mãe, né? Se a gente comparar hoje, da nossa avó, a gente evoluiu muito, mas há alguns anos que essa evolução também ela deu uma parada, né? Então eu acho que para que tenha mais essa empatia entre as mulheres, isso precisa ser trabalhado, né? De uma forma, enfim, psicologicamente falando, eu acho até, né? A gente tem que capacitar, a gente tem que conscientizar que a mulher, ela se unindo, ela estando junta, ela tendo essa empatia, ela consegue, a gente consegue isso, né? De juntar. A gente está falando isso hoje na reunião. Quando precisa de fazer um movimento, né, para algum congresso, para algum evento, a mulher ela tem essa capacidade muito maior do que o homem. Diferencial, né? De conseguir trazer muito, muito mais gente para um evento do que se fosse só uma equipe masculina, por exemplo. Mas a gente tem que saber usar isso, né, a gente sabe desse poder, mas sem selecionar, né, trazer todas, impactar todas, né, e que de fato isso a gente realmente queira que a outra brilhe, independente se eu estou brilhando junto ou se eu estou ajudando, eu torcer pelo sucesso da outra. Acho que esse é um grande desafio nosso. Nós falamos aqui de sororidade, mas você sabe o que é sororidade? Sororidade é isso que a Tânia acabou de falar aqui. A sororidade é com R, S-O-R-O-R-I-D-A-D-E, sororidade. A sororidade é mulheres se unindo, se ajudando para que todas cresçam. Sim. Mas isso tem que ser na prática e não só no nome bonito. Discurso, e difícil, né, de falar. Quase um trava-língua. Mas o que eu vejo hoje, a gente está aprendendo a trabalhar com homens e mulheres se complementando. A gente vive isso aqui, né, Dani? No associativismo. Mesmo que ainda seja difícil, que em alguns momentos sim, por mais que a gente faça muito, na hora de representar ainda vai um homem, eu acho que a mulher precisa aprender a ter o holofote. Porque muitas vezes a mulher faz tanto e na hora do holofote ela sai, por insegurança, por achar que não está preparada para o holofote, por acostumar com os bastidores. Mas cada vez mais eu acho que a mulher precisa acostumar com o holofote.
A mulher precisa acostumar com esse protagonismo, porque saber fazer ela sabe. Sabe e faz bem feito. Isso ela já comprovou, isso já é notório. Mas ela precisa aceitar o holofote na vida dela. Isso, infelizmente, é meio que cultural e é uma crença limitante nossa, eu acho, né? Que a gente meio que veio de uma sociedade que ainda tem preconceito, e eu falo no preconceito, inclusive de mulheres com mulheres, né? Sim. De repente, às vezes a mulher se sente assim, inibida de aceitar um desafio, um cargo de liderança, né? Um cargo de presidência, porque, nossa, mas ela vai abandonar a família, não vai ter tempo. Você vai ficar, que dia que você vai ficar com a sua família? Às vezes eu ouço isso muito. Nossa, mas quando que você fica com a sua família? Nos mesmos momentos. Por que não faz essa pergunta pro meu marido, por exemplo? Né? Você já ouviu assim, nossa, olha lá, quer aparecer. Exatamente. Quantas vezes eu já ouvi isso? Olha lá, tá querendo aparecer. Exatamente. Quando na verdade você tem um papel protagonista. Expressar a nossa opinião, né? E contribuir. Muitas vezes, às vezes as mulheres elas têm medo de se impor, mas a gente vê que isso também é cultural, né? Pelo contrário, eu acho que a gente tem muito que contribuir, tem que defender sim as nossas posições, né? Independente dela ser a favor ou não de quem está ali na liderança, mas a gente vê casos também, né? Vamos pegar a Simone da Federação, né? Que ela tem um caso bem interessante de posicionamento diante de uma circunstância que ninguém tinha coragem de falar com o presidente. Ela foi lá e enfrentou, né, de uma maneira educada, embasada. Se posicionou forte, embasada em informação, em dados, e com isso ela acabou conquistando, na verdade, né, o local, a presidência, o local que ela está hoje, depois de algum tempo já atuando no associativismo. Então a gente tem que seguir esses exemplos, né? E eu acho que o nosso papel, o papel da Nacional, do Conselho Nacional, é compartilhar também esses cases, né? E mostrar que não, a gente pode assumir sim liderança de empresa, liderança de entidades, né? E que isso não quer dizer que a gente vai ser mais mãe, menos esposa. Pelo contrário, né? É a mesma coisa. Os homens também não conseguem conciliar, a gente também consegue. Dizer que é uma tarefa simples, não é. Mas eu acho que o que mais vale é o tempo de qualidade que a gente passa com a família e do que a quantidade de tempo. Também não adianta ficar em rede social, ficar, né, fazendo coisas que você não está de presente, de alma. Só está de né? corpo, né? Exatamente. Então eu acho que é possível, sim. Hoje a gente tem ferramentas, inúmeras ferramentas, né, para você organizar o seu dia, né, de ser produtivo e para que fique esse tempo, que você possa passar esse tempo de qualidade também com a família. E quebrar essa história, né, esse preconceito de que não, mulher não consegue, se mulher for líder ou for presidente de uma empresa, ela vai abandonar a família. Não existe isso, gente. A gente é ser humano como qualquer outro, e a gente consegue, tem que conseguir conciliar, né, tem as ferramentas hoje em dia que são adequadas aí para a gente conseguir ser multifunções sempre. Eu acredito que esse protagonismo feminino da mulher, conseguir aceitar o holofote para ela ter a autoconfiança necessária para se sentir segura, porque o que eu vejo assim, um excesso de autocrítica. Ah, mas eu tô gorda. Ah, mas meu cabelo tá ruim. Ah, eu não arrumei a unha. Ah, eu não fiz a sobrancelha. Ah, não sei o quê. Há muitas desculpas para que ela tenha a segurança de se colocar ali. Mas as redes sociais hoje, e nisso eu vejo uma valorização muito bacana disso. Não importa quem você é, né? Você faz muito essa campanha dentro da sua empresa. Por exemplo, a lingerie, não importa seu tipo físico, se tá alta, baixa, gorda, magra, se tem vitiligo, se é negra, se é amarela, não importa. A lingerie é para que você se sinta bem. E da mesma forma, o protagonismo, ele deve ser para que a gente saiba expressar e apresentar tudo aquilo que já é inato nosso, porque a gente sabe fazer bem feito. Seja real, né? Aquela coisa a gente fala da beleza real, de ser a gente mesmo, né? Eu acho que assumir isso, porque muitas vezes a mulher ela sabe fazer exatamente isso que você está falando, mas aí chega na hora do holofote, ela se retrai para deixar outra pessoa talvez, né, tá ali na frente. E eu acho que, mais uma vez, é cultural, mas é algo que a gente precisa de trabalhar, que a gente precisa
de quebrar essas crenças, né, e quebrar esses paradigmas e assumir essa posição que ela é nossa, né, por mérito. Não estou falando, né, se você tem a capacidade, se você tem conhecimento, por que não, né, assumir a frente de uma empresa, por que não querer, né, muitas vezes a pessoa, nossa, mas ela está querendo ser presidente, nossa, ela está querendo ser a CEO. E daí, né? Sim. Isso não é tão comum entre os homens, porque pra gente isso às vezes é como se fosse um peso, né, olha, é errado. Não, é natural. E quebrar também aquele estigma que muitas vezes a gente vê no filme, daquela pessoa que, para chegar a um cargo de liderança, todo o restante da vida está zoneado, né? Ficou bagunçado por aquilo. A gente consegue se organizar. A gente ainda tem que organizar isso. Tânia, tem quanto tempo já, Bernardo? Tenho 27. Então a gente ainda está tendo tempo. Só para uma outra coisa que eu queria abordar, a questão da importância da comunicação entre os gêneros, a comunicação entre o homem e a mulher. Não adianta a gente tem que adequar a nossa linguagem para falar. Eu gosto muito, não sei se vocês já viram, do que o pastor Cláudio Duarte fala da caixinha do nada dos homens, né? Você já viu esse vídeo? Não? Vou te mandar. Ele fala que a maior parte óbvio que é uma brincadeira que grande parte do cérebro é uma caixinha do nada. Então a gente tem que saber como chegar para que, se ele tiver na caixinha do nada, ele nos escute. A comunicação, ela tem que ser eficiente. Não adianta falar, eu disse. A gente tem que saber como comunicar para que o trabalho seja complementar entre homens e mulheres e os holofotes sejam divididos da maneira adequada e no momento certo, né? Para que uma mulher possa sim, o que nós estávamos conversando aqui antes de iniciar, se eu vou a um evento e eu vou representar o meu marido, que é o presidente da federação, se eu fui representá-lo, qual o problema? Porque outro homem pode representá-lo? Eu não posso? Posso sim, e também o inverso. E se ele for me representar em algum evento? Se o seu marido for te representar em algum evento, qual o problema disso? Para que haja de verdade uma comunicação que permita essas parcerias. Porque a parceria ela só vai fazer com que a gente cresça. Exatamente. E somar, né? Porque na maioria das vezes você está ali sabendo exatamente o que o outro, por exemplo, na minha empresa, que eu acabo sendo gestora junto com o meu marido. Né? Então a gente sabe, né, da área um do outro, né? Tem momentos que eu vou sair que eu falo, preciso que você faça isso na minha área e vice-versa. E eu acho que não faz todo sentido, né? E às vezes o preconceito vem da gente mesmo, né? Sim. Não vou porque eu sou, não vou falar que é só porque eu sou esposa. Não, se você tá por dentro do assunto, se você tem conhecimento, se você sabe, né? Por que não representar? E às vezes eu falo que às vezes, por ser esposa, você sabe até mais. E digo de cadeirinha. De todos os detalhes, né? Até dos problemas que precisam ser resolvidos. Exatamente, né? Dos bastidores que a gente precisa conversar. Então, se a gente puder deixar uma mensagem aqui, eu acredito que é mostrar que não importa, porque às vezes a pessoa, mas eu sou de uma cidade pequena. Você chegou ao Conselho Nacional. Né? Você chegou ao Conselho Nacional. Sua empresa super bem conceituada, com excelentes produtos, super bem. Claro que sempre a gente vai querer crescer e você sabe para onde você quer ir. Você no Conselho Nacional, o protagonismo feminino, né? O receber o holofote. Eu acho que a mulher ela precisa isso. Aprender a receber os holofotes e se sentir e ter uma autoestima. Porque eu acho que a grande sacada é essa, que a gente tem essa autoestima para que a gente consiga expressar o que for necessário. E não importa quem eu sou, como eu sou. Se eu sei galgar, eu sei onde eu quero chegar, eu vou galgar até lá. Sim, essa autoestima ela é super importante, porque é um desafio, né? Chegar até o Conselho Nacional de uma cidade de 10 mil habitantes, estar no Conselho hoje, é claro que eu não cheguei lá do nada, né? Houve uma construção, sim, né? Há uma história. Exatamente. Eu estou no associativismo há praticamente 15 anos, então foi uma coisa que foi construída. Eu mudei a história da Felinju, que era, né? Mudei todo o formato dela, mudei algumas coisas na associação que fizeram toda a diferença. Então isso foi
né, sendo compartilhado e a gente, né, foi construindo esse caminho. Aqui na Federa Minas fiz um trabalho e aí, então assim, é saber receber esse reconhecimento e aceitar esse próximo desafio, né, que muitas vezes, às vezes, mais uma vez, né, foi muito engraçado, eu recebi uma ligação de uma pessoa me dando os parabéns, de uma mulher e brincando assim, pois é, na minha época a gente desbravou, não sei o que, agora vocês vão colher. Gente, amiga, tá? Não, ela não fez por mal, sim, né? Mas assim, eu fiquei pensando na frase que ela falou, como se eu tivesse caído de paraquedas aqui, né? E pelo contrário, ela sabe de toda a minha história, mas muitas vezes é isso que a gente precisa de trabalhar, né? Que bom que a outra tá, que bom que talvez na minha época eu não tive oportunidade, enfim, pode ser por aí motivos, né? Mas estar feliz porque a colega conseguiu, né, e se destacou, né, aplaudir mais uma vez o sucesso de outra mulher, né? Eu acho que isso a gente faz muito aqui, né, Mariana? Isso é muito gostoso. E eu falo assim, que uma das coisas que hoje mais me agrada estar no associativismo, porque a gente não, daqui a pouco é outra pessoa que está, enfim, essa rede de contatos que a gente faz e amizade verdadeira e aprendizado, porque a gente cresce muito, né, e aprende muito como empresa, como ser humano, evoluindo como ser humano, e eu acho que isso não tem preço, né? Então, se tem um recado que eu posso deixar é que toda vez que alguém tiver esse desafio e ficar na dúvida, vá em frente, né? Ser presente, ser presente, assuma esse papel que é seu, que você conquistou, né, por mérito, e as coisas acabam se encaixando e a gente aprende e evolui muito com isso. Eu acho que o holofote está para todo mundo, seja para homem ou para mulher, não importa. Então aproveite os holofotes que você tem na sua vida. E que você vibrar com a conquista do outro não seja apenas um comentário na rede social. Que seja de verdade. Porque a gente precisa de apoio, eu preciso, Tânia precisa, todos nós precisamos de apoio. Então que esses apoios sejam verdadeiros. E aprenda com os erros. Aprenda mas estimule a crescer, estimule a caminhar. Tânia, obrigada mais uma vez. Você sabe que você mora no meu coração. Ok, a manteiga. Isso não tem preço, ó. Se a Anabelle estivesse aqui, já estava me criticando. A Anabelle é minha filha. Então, até a próxima live da semana que vem. E esse não foi um assunto feminista, ele foi um assunto feminino, mas que vale a pena, tanto para homem quanto para mulher. Porque quando a gente fala em se apresentar, não tem gênero. Mas a gente está sempre aprendendo um com o outro, tá bom? Até a próxima.